partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E o noticiário hoje está bastante agitado. E vamos sem mais delongas a ele. Olha o Globo. Estados Unidos recuam de acusação contra Maduro de chefiar cartel de drogas. Esse foi um dos pretextos usados pelo presidente Trump para arrebatar, não gostam que falam sequestrar, mas vamos dar o nome das coisas como elas são, para sequestrar o presidente Maduro, invadindo com suas forças armadas, no caso, a aeronáutica e um grupo especializado em ações desse tipo, heróicas e tal, no sentido de levar o ditador para os Estados Unidos para julgar. Agora, quando chega no julgamento, a justiça americana aparentemente não está envolvida nisso, vai julgar o cara, e uma das acusações, que era exatamente essa de que ele era chefe do cartel de drogas, não está comprovada. Não há nenhuma comprovação. Então, quer ver, denúncia muda a posição oficial sobre o cartel de Los Soles, mas mantém a alegação de conluio. Tem conluio, tem acusações não faltam contra o Maduro. Agora, essa não, porque a justiça fica numa situação de inocentar o Maduro. Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos preferiu retirar essa acusação, e aí você vê que era uma das acusações mais fortes que o Trump fazia e que estava fixada no nada. Pretexto, né? A história verdadeira é presença da China cada vez maior, em detrimento da presença americana. China e Rússia na América Latina, com várias penetrações em vários países, e na Venezuela, riquíssima em petróleo. Então, tá explicado. Aí você tinha um ditador de quinta categoria, torturador, totalitário, esse Maduro, falsificou o resultado das eleições, tinha tudo, e aí fizeram esse avanço na soberania do país. Quer dizer, de um lado você teve a felicidade de ver cair um ditador, e do outro lado você teve uma ação internacionalmente ilegal dos Estados Unidos, invadindo a soberania com suas forças armadas, claro que de maneira, repito, ilegal, né? Você já imaginou se, e parece que os Estados Unidos têm essa intenção, se os Estados Unidos resolvem fazer prevalecerem os seus interesses usando as Forças Armadas, sua Força Aérea, etc, etc. Não é o que o mundo espera, Agora, o noticiário nos leva para uma outra vertente da cabeça do presidente americano Trump, que é
um território europeu, a Groenlândia, que é ligada, tem uma certa autonomia, mas é controlada pela Dinamarca. Tem 50 e poucos mil habitantes, tem até primeiro-ministro. O que é a Groenlândia? A Groenlândia ocupa um espaço vital para os Estados Unidos sob o aspecto de segurança, uma rota de navios, agora muito auxiliada pelo lento desaparecimento de algumas geleiras, e se descobre que tem terras raras, tem metais importantes, estratégicos, além dessa localização, né, perto do Canadá. E o Trump resolveu o que quer. Ele quer comprar, mas se não for possível, ele mete as armas lá. Acontece que a Dinamarca faz parte da OTAN, assim como os Estados Unidos. A OTAN é feita para, enfim, conter a Rússia. Todos os países membros da OTAN, se um país é atacado, segundo a Constituição da OTAN, todos se sentem atacados. Então, não mexe comigo. Aí digamos que o Trump resolva invadir a Groenlândia, como ele está ameaçando. E ele não brinca, não. Ele pode mentir, ele pode usar subterfúgios, mas a ameaça dele é válida. Já vimos o que aconteceu na Venezuela. Aí, o que acontece com a OTAN quando dois países membros da OTAN se veem enrolados numa história que os Estados Unidos atacam uma dependência da Dinamarca? A Dinamarca, diz a primeira-ministra da Dinamarca, diz que acaba a OTAN. Se não acaba, fica muito perto disso. Outra coisa interessante, e que eu venho repetindo há anos, mas que é sempre interessante, é o seguinte: nunca na história moderna, nunca, jamais, em tempo algum, duas democracias guerrearam entre si. Nunca. Pode procurar. Então é sempre uma ditadura e uma democracia. Nunca duas democracias guerrearam entre si. Países comunistas entre si já guerrearam, mas duas democracias. Por quê? Porque a democracia sempre quer ajustar, a sociedade civil não quer guerra, não quer que seus filhos morram nas guerras. Então sempre há uma possibilidade de ajuste. Então, esse seria o primeiro caso. E muda muito a face do mundo, porque desmantela a OTAN, quebra a espinha da OTAN, enfim, não se sabe o que vai acontecer, mas a preocupação é muito grande, a Europa toda está preocupada e solidária com a Dinamarca, já provou essa solidariedade. Outra coisa que aconteceu interessante para o Brasil é que a Itália topou o Mercosul, topou assinar o Mercosul, está se acertando com os agricultores, a França também. Qual é o acerto? É aumentar a verba de financiamento para a agricultura, tanto na França como na Itália. Uma graninha às vezes resolve muita coisa, parece que está resolvido e parece que teremos em breves dias a assinatura de um tratado entre o Mercosul, esperado, né? O Mercosul e a União Europeia. Vai ser proveitoso para os dois. Bom, tá aí, a Venezuela continua sendo um problema. Dá para mostrar, Fernando, alvos da destruição aqui no globo? Olha aí. Olha o horror
do bobo. Agora vão aparecendo, morreram cubanos, você vê, tinha uma proximidade, tanto que boa parte da guarda pessoal do Maduro era formada por cubanos. Então essa aproximação e tudo. Olha, o futuro dos presos políticos do chavismo é de incerteza e gera aflição entre parentes. O que está acontecendo agora? O presidente Trump decidiu manter a ditadura Maduro sem Maduro. Ditadura Maduro sem Maduro. Está lá a vice dele, a vice, tudo indica, já se acertou com Maduro, já se acertou, teriam se acertado antes, ela assume a presidência, jura fidelidade aos Estados Unidos, jura é uma figura de linguagem, jura fidelidade aos Estados Unidos, fica boazinha e o presidente não queria a oposição, porque a oposição quer fazer uma razia, quer condenar todo mundo, enfim, ia complicar, se pode até tentar resolver, mas ia correr sangue na Venezuela. Por enquanto, está tudo calmo, não tem reação, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, de repente as milícias ligadas a Maduro reagem, enfim, tem uma vice que assumiu o cargo, deixou o Brasil de saia justa, porque o Brasil não reconhece a eleição dela, mas vai à posse, como se fosse legítima a eleição dela. Então, é uma bruta confusão. Estou imaginando que o Lula está batendo cabeça nessa história. Olha, quer dizer, o Brasil não reconheceu a vitória de Maduro nas últimas eleições, cujo resultado ele falsificou. Então a vice foi eleita junto. Agora ela vai assumir em condições apocalípticas, com o sequestro que os Estados Unidos praticaram contra o Maduro. Não tô analisando o Maduro nessa hora, e ela assume o poder e continuam as estruturas da ditadura. Não vai se transformar, e agora os Estados Unidos se acertaram em negócios de petróleo. A Venezuela vai vender petróleo para os Estados Unidos. Qual era o objetivo americano? Ter uma presença forte sobre o petróleo da Venezuela e afastar a influência especialmente da China, que vai se entranhando na América Latina contra os interesses americanos. Bom, Folha de São Paulo, está aqui: esquema de fraudes do Master usou papéis podres de banco extinto de Santa Catarina. Aí vão aparecendo cada vez mais os podres, mas tem um fato grave, você deve ter acompanhado, que na internet houve acertos com influenciadores, acertos mesmo. Tem até uma denúncia de um deles, né? Ofereceram dinheiro, pagaram, precisa ver quem fez isso, quem pagou, para atacarem, para os influenciadores atacarem o Banco Central. Quer dizer, estão tentando transformar o Banco Central, que é um instrumento legítimo de fiscalização e estabilidade do sistema monetário e financeiro do país, num réu. Por quê? Aí eu vou dar a minha opinião. Porque tem gente grossa envolvida nessa história e eles precisam interromper essas investigações, precisam parar essas investigações, porque elas fatalmente vão chegar a nomes proeminentes, tá? Entendeu? Aí, esse mundo da corrupção, que posa de anjo, está sob ameaça. Então, para contratar a internet para atacar o Banco Central,
Olha, precisa estar muito desesperado. E mais, o TCU, de repente, aparece e quer fiscalizar o Banco Central. Quer dizer, o Banco Central é colocado no banco dos réus, que é a instância final com relação ao controle da lisura dos bancos. Então, de repente, ele vira fiscalizado de um tribunal que nem pertence à justiça, é um tribunal de contas da União. Uma coisa, olha, gente, olha, agora eu acho que a imprensa está encorajando a ação, inclusive Globo, com muita força, encorajando a ação das investigações. Você vê, aparece mais uma coisa, investigações que envolvem o Banco Central. Olha aqui o Estadão. BC é alvo de ataques em massa na internet por atuação no caso Master. Resolveu a câmera ou não? Sim. Resolveu, né? Qual era o problema dela? Gripe? Gripe. Engripou. A câmera engripou. Peraí, então vamos lá. Olha, só para saber, é a manchete do Valor. China é origem de 1/4 das importações e destino de 28,7% das exportações do Brasil. Isso não agrada a Trump. Ele marca a presença na América Latina para tentar afastar a China. E não vai ficar quieto com o Brasil. Não estou dizendo que ele vai invadir o Brasil. Imagine, invadir o Brasil e sequestrar o Lula em ano eleitoral. Não pode. País se mantém na liderança das compras e vendas externas brasileiras. O país é a China, né? Em 2025. Em ano de tarifaço dos Estados Unidos, saldo da balança brasileira, saldo cai para 68,3 bilhões de dólares, tá? Mas a China está aí. Olha aí, Estados Unidos recuam da acusação de cartel de drogas. Tem aqui uma divagação que está em todos os jornais da saída do Lewandowski. Deve se dar nos próximos dias. Segurança é tema importante. Lewandowski, se descansado, vai sair antes do que havia planejado, né? Não aprovou-se totalmente ainda a legislação de segurança pública que ele propôs, ainda está tramitando, e ele quer sair do ministério. Claro que é o ministério, nesse momento, mais importante, porque o item segurança é o mais importante da pauta da população e que tem influência pesada nas eleições de outubro. Aí é um problema do Lula, é o calcanhar de Aquiles do Lula, é um problema. Banco Central recorre de decisão do TCU sobre inspeção. O Banco Central apresentou recurso contra a decisão do ministro Jonathan de Jesus do Tribunal de Contas da União, que determinou uma inspeção nos procedimentos do Banco Central em relação ao Banco Master. Está aí, quer dizer, está tentando, né? Na verdade, o que estão tentando é reverter, olha onde vai, é reverter, é dar ao Banco Master uma situação supostamente juridicamente apoiada de normalidade. Volta à liquidação. Isso é catastrófico. Tem a história do Bolsonaro, e que eu quero falar com o Alexandre, eu sempre chamo de Guzmão, mas não... Moraes. Claro, Alexandre de Moraes, que é o seguinte: ministro, o Bolsonaro é um homem muito doente.
O atendimento que ele tem na cela dele não é dos melhores. O atendimento não é médico, não é o que ele teria num bom hospital de Brasília. O homem não está bom a ponto de ter caído da cama. Ele caiu da cama. Isso já é um sintoma. Ninguém cai da cama à toa. Tem alguma anormalidade, algum problema. E bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Esse homem, esse ser humano, devia estar num hospital. Devia estar num hospital. Não. O ministro quer laudos e laudos e laudos. E podia obter esses laudos com o Bolsonaro hospitalizado, ver se os problemas que ele está apresentando merecem continuar com a hospitalização. Ministro, o que eu quero dizer é o seguinte: o senhor ministro, Excelência, Excelência é responsável pela vida do ex-presidente Bolsonaro. E eu vou ser claro, já imaginou se ele capota na prisão? De quem é a responsabilidade? Quem proibiu que ele fosse tratado no hospital? Hein, ministro? A gente está careca de saber que o senhor será responsabilizado. Eu acho que isso será um motivo para prejudicar e muito a sua brilhante carreira. E outra coisa assustadora aqui: Petrobras tem vazamento na margem equatorial. Estão perfurando lá quase 200 quilômetros da costa do Amapá. A perfuração não chegou no petróleo, é para analisar o petróleo e tal e tal. Então estão perfurando no lugar que lá embaixo tem é mar, né? Uma suposição de petróleo. Aí eles injetam um fluido, um líquido, alguma coisa para facilitar, né, essa tarefa. E o que aconteceu foi que esse líquido vazou. Olha, não vaza à toa. Não vaza à toa. É um acidente com as máquinas que tem algum problema, ou, eu não vou dizer isso da Petrobras, mas pode ser um lance de incompetência. Deixa eu ler aqui o comecinho desse texto aqui do Valor. Um vazamento levou a Petrobras a paralisar no domingo a operação da bacia da Foz do Amazonas e pode dificultar a licença ambiental para a empresa produzir petróleo na região, parte da margem equatorial, a tal Foz do Amazonas. O vazamento não foi de petróleo, mas sim de fluido de perfuração, usado para facilitar a entrada da broca na rocha onde ficam os reservatórios. O fluido é biodegradável, segundo a estatal. O IBAMA informou que recebeu a informação da Petrobras pelo Sistema de Emergências Ambientais e que as causas estão em investigação e serão apuradas. Especialistas se dividem sobre as consequências da ocorrência. Será que é um aviso? Será que é um aviso? Eu acho que tem que extrair o petróleo, né? Mas com todo cuidado, não podemos ficar para trás, porque pode acontecer, mas isso foi um aviso. Olha, amanhã é dia 8, o Lula vai assinar, vai ter aquela comemoração, não, vai marcar o episódio da tentativa de golpe, tudo isso, e assina ou não assina, né? Ele quer vetar a aprovação pelo Congresso daquela flexibilização das penas dos autores, nem todos são, das penas que recaem sobre as pessoas ligadas a essa tentativa de golpe, etc., inclusive o Bolsonaro.
o pessoal tem aconselhado Lula a não assinar durante a cerimônia. Eu não sei o que vai acontecer. Se ele vai ou não vai assinar. Uma hora dizem que vai, outra hora dizem que não vai. De qualquer maneira, as autoridades do Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do Senado não irão à cerimônia por causa disso. Porque, quer dizer, o Congresso aprovou essa medida e aí veio Lula e veta. Corre o risco de ter o veto rejeitado, mas ele fica limpinho para a eleição porque vetou. É essa a ideia. Agora, assessores do Lula diziam, olha, veta, mas não veta nessa cerimônia. Não veta nessa cerimônia. Essa cerimônia tem um outro sentido, né? Tem uma coisa aqui que é uma visão sobre a Bienal que deve acabar domingo. A Folha dá uma demolida na Bienal, que é um negócio de cabo de esquadra. Tá louco. Tem aqui, ó, a Bienal aqui, Venezuela deu aqui embaixo, a Bienal, e aí, ó, olha aí, quer ver? O Silas Marti, que é o comentarista. Bienal de São Paulo sufoca a arte em montagem extravagante. A potência das obras desta edição, que termina no próximo domingo, é drenada por uma arquitetura grotesca. Já viu, né? Já viu domingo. Se você não foi, ainda vá. Tá interessante, tá interessante. Agora, tem gente que acha isso, né? Vamos ver. Quem tomou cafezinho conosco? Terminou rápido hoje, hein, gente? Edson Gomes, Elisete da Silva, Rubens Aparecido, Vernildo dos Santos, Sérgio Luiz, Marcone Almeida, Cádia Denardi, José André, Célio Vital, Mário César, Dilamar Canes ou Canes, Anderson Miguel, José Márcio de Londres, Jorge Mendonça de Belém, Fernando Luiz de Sarandi e Rosália del Bosco de Farroupilha, no glorioso estado do Rio Grande do Sul, cujo candidato a presidente e governador foi o único que não caiu na besteira de festejar a ação americana contra o Maduro, esquecendo-se que ela tem duas facetas: a alegria de tirar o Maduro, mas também uma ação indesejável contra a soberania de qualquer país. Todos os outros candidatos, governadores, apoiaram integralmente isso, menos o governador do Rio Grande do Sul. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Espero você amanhã, sempre lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. E como? Bom dia.